Algumas horas de ansiedade espalharam-se as mais angustiosas expectativas, mas, ao fim da tarde, o incêndio fora dominado depois de ingentes esforços. Debalde, o velho judeu enviara mensagem à procura do filho dentro dos círculos de serviço da sua pequena herdade. Desejava falar a Jesiel das suas necessidades e da situação tormentosa em que se encontravam novamente, ansioso por descansar a mente atormentada nas palavras dulcificantes da sua ternura filial. Entretanto, somente à noite, com as vestes chamuscadas e as mãos ligeiramente feridas, o jovem entrou em casa, deixando entrever no cansaço da fisionomia a laboriosa tarefa a que se impusera. Abigail não se surpreendeu com o seu aspecto, entendendo que o irmão não deixara de auxiliar os companheiros de trabalho da vizinhança nas ocorrências da tarde, preparando-lhe aos pés cansados e às mãos doloridas o banho de água aromatizada. Mas, tão logo o viu e notou as mãos feridas, foi com espanto que Joquedebe exclamou: Onde estivestes, meu filho? Jesiel falou da cooperação espontânea no salvamento da propriedade vizinha, e à medida que relatava os tristes sucessos do dia, o pai deixava trair a própria angústia na face sombria em que se estereotipavam os traços rudes da revolta que lhe devorava o coração. Ao cabo de alguns minutos, erguendo a voz desalentada, falou com profunda emoção: Meus filhos, custa dizer-lhes, mas fomos espoliados na derradeira migalha que nos resta. Reprovando minha reclamação sincera e justa, o legado de César determinou o sequestro do nosso próprio lar. A iníqua sentença é o passaporte da nossa ruína total. Pelas suas disposições, somos obrigados a abandonar a chácara em 3 dias. Elevando os olhos para o alto, como a insistir junto à divina misericórdia, exclamava com o olhar embaciado de lágrimas: Tudo perdido! Por que fui desamparado, meu Deus? Onde a liberdade do vosso povo fiel, se em toda parte nos exterminam e perseguem sem piedade? Grossas lágrimas escorriam-lhe pelas faces, enquanto com a voz trêmula narrava aos filhos os pesados tormentos de que fora vítima. Abigail osculava-lhe as mãos enternecidamente, e Jesiel, sem qualquer alusão à rebeldia paterna, abraçava-o depois da sua dolorosa exposição, consolando-o com o amor. Meu pai, por que vos atemorizardes? Deus nunca é avaro de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam que Ele, antes de tudo, é o Pai desvelado de todos os vencidos da terra. Essas derrotas chegam e passam. Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail. Por que lastimar se amanhã mesmo, com o socorro divino, poderemos sair desta casa para buscar outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto? Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Por que negaria então o seu apoio a nós que tanto amamos neste mundo? Ele é a nossa bússola e a nossa casa. Os olhos de Jesiel fixavam o velho genitor em uma atitude de súplica profundamente cariciosa. Suas palavras revelavam o mais doce enternecimento no coração. Joquedebe não era insensível àquelas formosas manifestações de carinho, mas, ante a revelação de tanta confiança no poder divino, sentia-se envergonhado depois do ato extremo que praticara. Descansando na ternura que a presença dos filhos lhe oferecia ao espírito desolado, dava curso às lágrimas dolorosas que lhe fluíam da alma pungida por acerbas desilusões. Entretanto, Jesiel continuava: Não choreis, meu pai, contai conosco. Amanhã eu próprio providenciarei a nossa retirada como se faz preciso. Foi nesse instante que a voz paternal se ergueu soturna e acentuou: Mas não é tudo, meu filho.
E pausadamente, Joquedebe pintou o quadro de suas angústias reprimidas, da sua cólera justa, que culminara com a decisão de atear fogo à propriedade do verdugo execrando. Os filhos ouviam-no espantados, entremostrando a dor sincera que a conduta paterna lhes causava. Depois de um olhar de infinito amor e profunda preocupação, o jovem abraçou-o, murmurando: meu pai, por que levantastes o braço vingador? Por que não esperastes a ação da justiça divina? Embora perturbado pelas afetuosas admoestações, o interpelado esclarecia: Está escrito nos mandamentos, não furtarás, e fazendo o que fiz, procurei retificar um desvio da lei, porquanto fomos expoliados de tudo que constituía o nosso humilde patrimônio. Acima de todas as determinações, porém, meu pai, Deus mandou gravar os ensinamentos do amor, recomendando que o amássemos sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Amo o Altíssimo, mas não posso amar o romano cruel, suspirou Joquedebe amargurado. Mas como revelarmos dedicação ao Todo-Poderoso que estás no céu, destruindo suas obras? No caso do incêndio, não temos só a considerar o nosso testemunho de desconfiança para com a justiça de Deus, mas os campos que nos fornecem agasalho e pão sofreram com a nossa atitude, e os dois melhores servos de Licínio Minúcio, Caio e Rufílio, foram feridos de morte quando tentavam salvar as termas prediletas do amo, em uma luta inútil para livrá-las do fogo que as destruiu. Ambos, apesar de escravos, têm sido nossos melhores amigos. As árvores frutíferas e os canteiros de legumes de nossa propriedade devem quase tudo a eles, não só no concernente às sementes vindas de Roma, mas também no esforço e cooperação com o meu trabalho. Não seria justo honrarmos sua amizade dedicada e diligente, evitando-lhes a punição e os sofrimentos injustos? Joquedebe pareceu meditar profundamente nas observações filiais, ditas em tom carinhoso. Enquanto Abigail chorava em silêncio, o moço acrescentava: nós que estávamos em paz nas derrotas do mundo porque trazíamos a consciência pura, precisamos resolver agora em face do que nos há de virá em represálias. Quando dava o meu esforço contra o fogo, observei que muitos afeiçoados de Minúcio me contemplavam com indisfarçável desconfiança. A esta hora, já ele terá regressado dos serviços da corte provincial. Precisamos encomendar-nos ao amor e à complacência de Deus, pois não ignoramos os tormentos reservados pelos romanos a todos os que lhes desrespeitam as determinações. Penosa nuvem de tristeza mergulhara os três em sombrias preocupações. No velho, observava-se uma ansiedade terrível que se misturava à dor do remorso pungente. E em ambos os jovens notava-se no olhar inexcedível amargura, angustiosa e intraduzível. Gesiel tomou de sobre a mesa os velhos pergaminhos sagrados e disse à irmã com triste acento: Abigail, vamos recitar o salmo que nos foi ensinado pela mamãe para as horas difíceis. Ambos se ajoelharam e suas vozes comovidas, como a de pássaros torturados, cantavam baixinho uma das formosas orações de Davi que haviam aprendido no colo maternal. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.
velho Joquedebe acompanhava o cântico dolorido, sentindo seu preço de amargurosas emoções. Começava a compreender que todos os sofrimentos enviados por Deus são proveitosos e justos, e que todos os males procurados pelas mãos do homem trazem invariavelmente torturas infernais à consciência invigilante. O cântico abafado dos filhos enchia-lhe o coração de tristezas pungentes. Lembrava agora a companheira querida que Deus havia chamado à vida espiritual. Quantas vezes acalentara-lhe ela o espírito atormentado com aqueles versos inesquecíveis do profeta. Bastava que sua observação amiga e fiel se fizesse ouvir para que o sentido da obediência e da justiça lhe falasse mais alto ao coração. Ao ritmo da harmonia cariciosa e triste que apresentava acento singular na voz dos filhos idolatrados, Joquedebe chorou longamente. Da pequenina janela aberta no aposento humilde, seus olhos buscaram ansiosamente o céu azul que se enchera de sombras tranquilas. A noite abraçara a natureza e muito longe, no alto, começavam a luzir as primeiras estrelas. Identificando-se com as sugestões grandiosas do firmamento, experimentou intensas comoções na alma ansiosa. Profundo enternecimento fê-lo levantar-se e, sedento de revelar aos filhinhos quanto os amava e quanto deles esperava naquela hora culminante da sua vida, inclinou-se de braços abertos, com significativa expressão de carinho, e quando as últimas notas se desprendiam do cântico dos jovens enlaçados e genuflexos, abraçou-os em pranto, murmurando: Meus filhos, meus filhos. Nesse instante, porém, abriu-se a porta e um pequenino servidor das vizinhanças anunciou com grande assombro a lhe transparecer nos olhos: Senhores, os soldados Enas e mais alguns companheiros chamam-vos à porta. O velho colocou a destra ao peito opresso, enquanto Gesiel pareceu meditar um instante. Todavia, revelando a firmeza do seu espírito resoluto, o jovem exclamou: Deus nos protegerá. Daí a instantes, o mensageiro que chefiava a pequena escolta leu mandado de prisão de toda a família. A ordem era categórica e irrevogável. Os acusados deveriam ser recolhidos imediatamente ao cárcere, a fim de que se lhes esclarecesse a situação no dia seguinte. Abraçado aos dois filhos, o pobre israelita marchou à frente da escolta, que os observava sem piedade. Joquedebe contemplou os canteiros de flores e as árvores bem-amadas junto da casinha singela em que tecera todos os sonhos e esperanças da sua vida. Singular emoção dominou-lhe o espírito cansado. Uma torrente de lágrimas fluía-lhe dos olhos e, transpondo a cancela florida, falou em voz alta, olhando o céu claro, agora recamado pelos astros da noite: Senhor, compadeça-te do nosso amargurado destino. Gesiel apertou-lhe docemente a mão encarquilhada, como a lhe pedir resignação e calma. E o grupo marchou silenciosamente à luz das estrelas.